A paz, irmãos. É muito forte o que nós acabamos de cantar. Nós nunca saberemos o preço que foi pago lá na cruz, mas ele foi pago por mim e por você. Nós nunca saberemos o que Jesus passou, nem perto do que ele passou, mas ele fez por mim e por você. Por isso nós estamos aqui essa noite, para render louvores a ele, para nos humilhar diante dele, para dizer a ele que sem ele nós não podemos viver. E se ainda há algo em minha vida, na tua vida, na nossa vida, que nós precisamos entregar, nessa noite nós vamos entregar no altar do Senhor. A Bíblia está repleta de personagens que pecaram, assim como eu e você. Mas tiveram um encontro com Jesus, com Deus, e transformaram a sua vida. Ninguém está aqui para apontar dedo para ninguém. Nós estamos aqui para dizer, assim como os personagens da Bíblia erraram, mas se prostraram, se humilharam e disseram: Deus, eu preciso de ti. E entregaram o orgulho, entregaram o ego no altar, diante de Deus. O mesmo nós vamos fazer. Tem muita programação para 2022 e nós queremos entrar voando em 2022. Mas para isso nós precisamos estar completamente salvos. Nós temos que abandonar aquilo que Deus não gosta. Então hoje veio uma palavra do céu para as nossas vidas. Eu creio que Deus quer falar conosco para nos purificar. Jamais para apontar o dedo, porque Ele já pagou o preço lá na cruz. Mas para que nós tomamos consciência de que realmente nós precisamos nos humilhar diante dEle, só dEle. Você pode tomar o seu assento. Vamos para Gênesis 32, 22 em diante. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com um homem, até que a alva subiu. E vendo esse que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Veja, a cruz de Cristo quer nos libertar de todo o nosso ego, orgulho, de todos os sentimentos desagradáveis ao Senhor. É isso que a cruz quer fazer conosco. E aqui nós vamos ver Jacó tendo um encontro com Deus. Um encontro no val de Jaboque, que significa um lugar onde havia murmuração. Jaboque era murmuração, era espalhar coisas ruins. Nós podemos pensar em Jacó como um homem que veio de uma geração de profetas. Abraão, seu avô, Isaac, seu pai, um crente. Ele estava acostumado com o divino desde que nasceu. Quem sabe ele ia na escolinha, IPAB Kids, né? Mas mesmo assim, havia coisas na vida dele que não agradavam a Deus. A começar, lá no versículo 25 já fala que no ventre Jacó e Esaú já mantinham suas rixas, já brigavam. E quando Esaú veio à frente, um menino peludo, ruivo, Jacó já veio grudado no calcanhar, mais franzino. Passado o tempo, um dia Esaú chegou do campo, que ele era muito dado a campo, a caça, e Isaac se agradava disso. Já Jacó vivia em tendas e ficava mais perto da sua mãe, a mãe gostava mais. E um dia Esaú, chegando cansado
E Jacó estava preparando um cozinhado de lentilhas. E Esaú chegou e disse: nossa, eu estou com tanta fome e tudo. E Jacó já preparou uma. Jacó disse: sim, eu te dou, contanto que você venda a sua primogenitura para mim. Aí Esaú disse: mas eu estou a ponto de morrer de tanta fome, de tanto cansaço, de que vai valer essa primogenitura para mim? E ele comeu. Em troca, vendeu praticamente a sua herança, o direito que ele tinha, por um prato de lentilhas. Quantas vezes nós, por algo que não vale a pena, entregamos a nossa intimidade a Deus, atrasamos as nossas promessas por algo passageiro. Quantas vezes você, já entregamos por um momento de prazer que não era para ser, por um copo a mais de bebida que Deus não se agradava, ou por outras coisas, e nós entregamos. Mas passando mais o tempo, o seu pai Isaac já estava ficando velho, e ele falou para Esaú: vai no campo, pega algum animal e prepara um cozinhado para mim que eu tanto gosto. E a mãe, Armando, junto com Jacó, já disse: eu ouvi seu pai falando para Esaú que ele quer um preparado. Vamos fazer aqui um preparado rapidinho, bem gostoso, do jeito que ele gosta. E Jacó disse: mas como? Se eu tenho a pele lisa, se eu não sou como ele. E a mãe ajudou tudo. Pegou pelos de cabras e cabritos e colocou sobre ele, pegou as roupas de Esaú e ele foi lá, entregou a comida. E o pai o abençoou. E ele disse: a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E ele pediu: quem é você? Sou seu filho mais velho, Esaú. Me abençoa, pai. E saindo dali, já logo chegou Esaú, e ele levou também o cozinhado, e aí ele viu o que tinha acontecido. E ele implorou ao pai se não tinha ainda alguma bênção para ele, e ele viu que não. Resumindo a história, ele viu que não, mas ele ficou enfurecido. A palavra de Deus diz que ele ficou enfurecido. Ele chorou e ele prometeu matar Jacó. E depois disso, os pais mandaram, Isaac e Rebeca mandaram que Jacó fosse se ausentar dali do lar por um tempo, até que a fúria de Esaú passasse um pouco e ele se acalmasse. Aí nós vemos que ele partiu até as terras de seu tio Labão, em Padã Arã. Mas lá nós vemos, como nós falamos tantas vezes aqui, a lei da semeadura. Porque lá ele começou também a ser humilhado, a ser passado para trás. Porque ele trabalhou 14 anos pelas suas esposas, depois mais 6 anos pela família. Labão mudou 10 vezes o salário dele. Veja só, o que ele tinha feito lá atrás. E um dia, Deus prosperou. Sim, Deus prosperou a vida dele. Deus deu família, Deus deu casa, Deus deu bens, Deus deu animais, deu rebanhos. Mas o que adianta nós termos somente bens materiais, as bênçãos de Deus, se o abençoador não está feliz conosco? E assim estava vivendo Jacó, de um jeito que ele estava fazendo jus ao nome dele, usurpador, alguém que fica defraudando o outro, alguém que logra o outro, que engana. Era isso, ele estava fazendo jus ao nome dele. Mas em certo período, de tanto que ele prosperou, porque as bênçãos de Deus continuaram com ele. As bênçãos de Deus continuaram com ele. Ele viu que Labão não estava mais contente
o quanto ele estava prosperando, e ele decidiu ir embora. Deus falou com ele: volta para a tua terra. E aí vem o X da questão: como é que eu vou enfrentar Esaú? Que ele tinha me jurado de morte quando eu saí de lá. Mas ele pegou, como diz a palavra, as suas mulheres, suas servas, seus filhos, o gado, tudo que ele tinha, e foi indo. E quando ele foi e chegou neste vale, ele passou todos por esse rio, que dava para passar a pé, um afluente do rio Jordão, e ele voltou lá sozinho. E de repente Deus o procura, porque Deus é que providenciou a nossa salvação. Deus procura nós, Deus nos chama para perto, e Deus foi lá. E a Bíblia diz que um homem lutou com ele a noite toda. Um homem que é o próprio Deus lutando com ele. A palavra nos diz um homem, mas depois vamos ver que ele diz que lutou face a face com Deus. E ele lutou, e ele lutou, e lutou a noite inteira, bravamente. Mas ele lutou com as suas forças, com o seu orgulho, com o seu ego. Ele ficou a noite inteira lutando bravamente. Mas Deus queria que ele se rendesse. Deus queria que ele se rendesse. Deus queria se revelar profundamente a ele, do mesmo modo que ele quer se revelar para nós aqui neste lugar. Nós não podemos conhecer Deus superficialmente. Jacó conhecia Deus como o Deus do seu avô Abraão, como o Deus do seu pai Isaque, mas não como seu Deus. Apesar que havia uma promessa sobre a vida dele, que dele partiria, da descendência dele viria os povos que trariam o nosso Salvador, mas ele ainda não estava salvo. Ele ainda não havia se arrependido, porque lá no vale do Jaboque, ele ainda pensou: eu vou encontrar Esaú e vou mandar um monte de gado, um monte de presente. Ele quis comprar o irmão para que ele o perdoasse. Até ali ele não tinha pedido perdão. Assim muitas vezes somos nós. Nós arrumamos justificativas, nós arrumamos desculpas, e nós não nos prostramos e dizemos: perdão, Deus. Nós ficamos: é porque isso, é porque aquilo. E isso não é. E muitas vezes nós empurramos para o outro. Ah, não, porque eu sou irmãozinho. Ah, porque eu toco. Ah, porque eu sou obreiro. Ah, porque eu sou pastor. Porque eu canto. Porque não, porque não. É todos. Somos todos nós. Deus está falando com todos nós. Nós temos que deixar tudo aquilo que desagrada a Deus, porque olha quem era Jacó, que promessa pairava sobre a vida dele, que dele, da descendência dele, viria o nosso Salvador. Então não tem homem mais importante, menos importante. Deus quer falar e se revelar a cada um de nós. E ali nesse lugar começou uma luta, desbravando uma luta até o dia raiar, e o homem disse: eu vou embora. E Jacó disse: não, eu não te deixarei partir se tu não me abençoares. E ali o anjo pede: qual é o teu nome? E aí ele se prostra diante do Senhor e diz: meu nome é Jacó. Meu nome é Jacó, usurpador, enganador, um trapaceiro, que enganou meu irmão, que enganou meu pai. Ali, Deus começou a se revelar a ele. E Deus estava dizendo para ele: Jacó, para de mentir. Jacó, para de enganar. Jacó, para de fazer mal aos outros, à tua família, às pessoas que te cercam.
Deixa para trás toda essa maldade. E Ele diz para nós, Deus diz para nós, para de mentir, para de fazer fofoca, para de levar a conversa para lá e para cá. Eu quero me revelar a Ti, no mais íntimo do Teu ser. Eu quero me revelar a Ti. Veja que a graça, ela só se torna efetiva depois de uma humilhação. Eu preciso me humilhar, eu preciso me render diante de Deus, para que a graça alcance a minha vida, e entre dentro do meu ser e faça mudança. Mas eu preciso confessar meu pecado, eu preciso me arrepender do meu pecado, eu preciso deixar para trás tudo aquilo que desagrada a Deus. Aqui muitas vezes quando nós falamos em conversão seria muito mais fácil. Na nossa cabeça logo vem, nós somos tão bonzinhos. Aí vem a nossa mente, um assassino, um estuprador, uma pessoa que fez mal à sociedade, um drogado, uma pessoa que roubava, um assaltante, alguém que fez um crime bárbaro. Não é isso que Deus está dizendo. Se você tem amargura no coração, entrega no altar. Se você lá na sua casa ainda fala de alguém, entrega no altar. Não é o pastor que precisa ver, é ele que vê. E como diz aqui, que depois ele diz, e muda o nome do lugar de Val de Jaboque para Peniel. Face a face com Deus eu estive, e tive um encontro real com Deus. E o dia que eu estiver face a face com Deus, Ele vai saber tudo o que eu fiz, mesmo que foi no quarto escondido, onde mais ninguém viu, mesmo que foi lá na tua casa, mesmo que foi num lugar onde ninguém mais viu, Ele viu. E o que importa é Ele. Só Ele importa, porque só Ele entregou seu Filho lá na cruz, por mim e por você, por todos nós. Então, irmãos, nessa noite, Deus nos convida para que a gente abra o nosso coração de verdade. E a gente veja que nós sejamos como foi Jacó. Teve uma primeira fase em que ele estava ainda orgulhoso, onde ele queria pegar e dar presentes para o seu irmão, para comprá-lo. Uma fase que nós passamos. Muitas vezes, talvez ainda alguém esteja passando. Mas eu não, cheio de desculpas, cheios de justificativas. Mas graças a Deus que houve uma segunda fase, em que Jacó se rendeu, em que ele se humilhou, em que ele se dobrou, em que ele deixou Deus dominar ele, em que ele entregou suas forças. Tocar na coxa e romper a juntura, quer dizer que ali caiu o orgulho dele. Um lugar que significava muito, significa para os judeus um sinal de aliança. E ele entregou sua força própria. Quantas vezes nós lutamos com nossas forças próprias? E nós queremos justificar nossos atos, como ele fez. Como ele fez durante várias vezes. Mas hoje, nessa noite, Deus nos convida e diz: vem, filho meu, entrega aquilo que ainda te afasta da minha presença, aquilo que ainda te deixa distante do meu coração. Nós somos abençoados, sim. Deus não nos priva de bênçãos. Ele está nos abençoando. Quem aqui já foi abençoado? Não, Deus não vai nos privar das bênçãos. Ele está esperando um tempo. E muitas vezes Deus cansa de esperar. E aí nós ficamos que nem Jacó, feridos. Quem quer esperar ficar ferido para se render a Deus?
Nós precisamos ficar que nem Jacó, feridos. Ele saiu de lá manco. Nós temos outros que não quiseram ouvir. Nabucodonosor, Deus não enfiou ele lá pastar? É isso que nós queremos para a nossa vida. Deus nos convida seriamente essa noite, que nós entregamos tudo aquilo que ainda está guardado dentro de nós, que deixa Ele entristecido, que mais uma vez vai cravando uma cruz, um prego lá na cruz de Jesus. Veja só. Quantas vezes nós esperneamos, levamos uma vida light, levamos do jeito como nós queremos, vamos no culto quando dá. Tudo vem primeiro. Ah, tem um encontro lá, não sei em que lugar. Ah, mas eu tenho que ir lá. Mas o culto? Deus está aqui. Deus está aqui, está esperando os fiéis da terra. Aqueles que têm Deus em primeiro lugar. Se não fosse Ele, se essa noite Ele resolvesse se ausentar e fosse dormir e esquecesse de dar o ar para nós, como nós iríamos ficar? Mas Ele não. Ele está aqui, Ele está presente, Ele está te dando tudo, Ele está dando aquilo que nós precisamos. E Ele pergunta: qual é o seu nome? Geralmente na nossa vida nós passamos por fases em que nós temos 3 nomes. O nome que nós vamos receber o dia que nós formos para a glória eterna, que Deus vai nos dar. O nome que nossos pais nos deram. E o nome que ecoa no espelho quando nós nos olhamos no espelho de manhã. E nós não somos capazes de mentir para o espelho, porque lá reflete a nossa imagem. E quantas vezes você olha no espelho e esse espelho está te acusando? Está te dizendo: tu está na igreja, mas tu faz isso. Tu está na igreja, te diz crente, mas tu faz isso. Mas nessa noite faz como Jacó, entrega tudo para Ele. E a próxima vez que você olhar no espelho e alguém tentar te acusar, vai ter a resposta: já foi justificado por Jesus. Depende de mim e de você. Deus está nos chamando, Deus está nos buscando, Deus está tentando nos resgatar. Mas nós, quantas vezes nós insistimos? Quantas vezes nós insistimos em olhar para trás? Aquilo que eu fazia. Quantas vezes eu ainda dou uma escapadinha para lá naquele lamaçal de pecado? Quantas vezes eu não deixei Deus tomar meu coração plenamente, 100%, e eu tento cair? E se hoje for o dia em que as trombetas vão tocar e Jesus vai dizer: eu vou buscar o meu povo, a minha noiva limpa, preparada, que tem as mãos limpas e o coração puro. Nós sempre somos assim: eu posso esperar até que eu for mais velho, eu posso esperar até amanhã, eu posso esperar até no ano que vem. E se for hoje? Eu não tenho mais nada que me acusa, eu não tenho mais nada que me prende lá ao passado. Eu já entreguei tudo. Hoje o sol nasceu para trazer um novo céu para vocês, para mim, para nós. O sol da justiça brilhou para apagar tudo aquilo que nos condenava. Mas nós precisamos fazer como Jacó, entregar na cruz, nos arrepender, confessar, renunciar
todo o pecado, como Jacó fez. Ele apanhou bastante para fazer, mas ele fez. E aí, quando ele foi a Esaú, ele não precisou mais vir com presentes, porque Deus já tinha trabalhado nos dois corações. E eles se abraçaram, se perdoaram. Quantas vezes há barreiras entre nós, nas nossas famílias, entre irmãos, entre amigos. E é o pecado que nos afasta do próximo. É algo que eu ainda não abri mão. Aquele meu pecadinho de estimação. Não deixa passar o dia de hoje sem entregar. Transforma o teu oval de Jaboque, lugar de murmuração, de tristeza, de luta com as próprias forças, e transforma em Peniel, onde você vai dizer: eu tive um encontro verdadeiro com Deus, eu vi Deus face a face, Ele me tocou, Ele me curou, Ele me libertou, Ele trouxe nova vida, um novo nascimento para minha vida. Só depende de nós. Deus está aqui, nos esperando, para fazer a transformação que nós queremos. Muitas vezes nós nos encontramos, dizemos assim: nós estamos num vale. O que significa vale na nossa vida? Em que nós estamos em dificuldades. Mas saiba que é no vale que estão as terras mais férteis e a maior abundância de vida. É no vale que Deus quer trabalhar com você. É no vale que Deus está te preparando para algo novo e muito maior. Não reclama quando você está passando no vale. Porque lá Deus está trabalhando e está te proporcionando e te capacitando para algo muito melhor. Se você visse o que Deus tem preparado para você. Arrependimento. Arrependimento. Entrega total. Deus quer tomar nosso coração por inteiro, não é só uma parte. Não é nós ser filho de crente, neto de crente, que vai dar salvação. Não é o avô que vai nos dar a salvação. O Deus de Abraão, de Isaac, não, tem que ser o nosso Deus também. Aquele que eu vi face a face. Aquele com quem eu guerreei. E que eu tive uma luta acirrada, mas eu deixei Ele me tocar. Aquele que eu deixei que Ele tocasse o meu coração, que Ele tomasse o meu coração para Ele. E que eu me rendi. Deus dizia: chega, Jacó, chega. E tocou na sua coxa. Eu clamo a Deus que nós tomamos atitude antes que Deus diga para nós: chega, fulano, e toque em nós. Nós não queremos isso. Nós fomos salvos pela graça, mas a graça teve um preço. Um preço alto, como nós falamos, nós nunca vamos saber o que foi o preço que Jesus pagou na cruz. Nós só precisamos entregar tudo para Ele. Ah, mas eu deixei o mundo. Mas como eu trato meu esposo, minha esposa lá no lar? Ah, mas eu deixei a prostituição. Ai, deixei as bebedeiras. Mas agora eu trato a minha mulher como uma noiva de Cristo? Ou eu trato ela como prostituta na minha casa? Não importa o lugar. Não importa se eu sair lá de fora e vim para cá.
E eu estou tendo as mesmas atitudes só com outras pessoas. O que importa é aqui. Isso aqui tem que estar limpo. Isso aqui tem que estar limpo. Jesus tem que estar aqui dentro. E quando Ele tem 100% disso aqui, eu não tenho mais coragem de fazer aquilo que deixa Deus de costas para não ver. Assim fez Jacó. E Ele nos convida para fazer o mesmo. É muito forte o que Deus está falando conosco. É muito forte porque Deus quer mudar o nosso caráter. Deus quer investir em você. Olha os projetos que eles têm para apresentar. Mas hoje é o dia em que nós vamos entregar tudo aqui. Eu creio que Deus me chamou nessa semana, porque eu tinha uma outra mensagem, deixa eu contar para vocês, preparada. Quando a gente fica sabendo um mês antes que a gente vai pregar, que aconteceu dessa vez, né? Fiquei sabendo, preparei a mensagem bonitinha, toda, cheia de glórias e aleluia. Aí no domingo passado, há 2 semanas atrás, o Tiago começou a dar pincelada sobre aquele assunto. Você, não pode, né? Ô Deus, por favor, tá de sacanagem com a minha vida? Eu já estou com a minha mensagem lá. Aí chega domingo de manhã, o pastor Sérgio, e vai, e prega, e prega, e prega, e prega, quase toda a minha mensagem. Já pensei, não, Deus não pode, não acredito. Estão de sacanagem, armaram com a minha vida. Domingo de noite o Tiago deu mais umas pinceladas. Eu disse, não, agora eu desisto. Agora eu vou ter que pensar outra coisa. E o que? Eu ali sentado naquela cadeira já estava quase tendo um faniquito. E pensando, e agora? Eu fiz tudo tão bonitinho. Eu estudei 2 semanas. O Tiago fala de 7, 8 horas. Eu já, como eu não tenho tanta prática, já tem que ser 2 semanas. É quando ele me dá uma enrascada assim do mesmo dia aí, Senhor, só Jesus na causa. Aí, o Gabriel sabe, porque até digitei ela e mandei imprimir. Está lá em casa. E eu ali, numa sinuca de bico, pensando, e agora? E vou orar. E a mensagem que era para você estar aqui, gritando glória a Deus, aleluia, Deus me traz isso aqui. Mas Deus sabe por quê. Porque eu sei que Deus tem algo muito maior no meio desse negócio. Eu sei que Deus quer que a gente se renda aqui a Ele, porque em 2022 ninguém vai nos segurar, porque Deus vai apostar em você, Deus quer investir em você, Deus quer trabalhar com você, Deus quer trabalhar através de você em outras vidas que vão ser alcançadas para Jesus. Por isso que hoje nós estamos aqui num embate, numa luta acirrada com Deus, porque quando nós passarmos para Peniel e nós vermos Deus face a face, ninguém nos segura. Nós vamos impactar as pessoas só com o nosso exemplo. Só onde nós vamos passar, as pessoas vão se dobrar. Porque enquanto que nós estivermos com pecadinhos escondidos lá dentro, com os nossos pecadinhos de estimação, posso andar com a Bíblia debaixo do braço, posso sair na rua dizendo glória a Deus para tudo, mas Deus está vendo, Deus está vendo. Ele não é a Elaine, Ele não é a Júlia, em que a gente engana. Ninguém engana a Deus, e de Deus não se zomba. A palavra diz: se eu ainda estou plantando sementes ruins, eu ainda vou continuar colhendo coisas ruins. Mas não é isso que nós queremos para 2022. 2022 vai ser a nossa virada. 2022, cada um desses bancos que estão hoje vazios vão estar cheios de pessoas sedentas pela palavra de Deus, de pessoas que querem ver Deus face a face, de pessoas que querem entregar seu coração 100% para Ele. Deus está apostando em você.
Deus está postando todas as fichas em você, viu, Cristiano, viu? Vocês. E tem gente que tem coisa para entregar hoje aqui. Eu sei que tem gente que veio hoje, talvez foi a primeira vez que veio para cá. E talvez está se sentindo que nem Jacó, fazendo, mas eu fiz tudo errado. Eu enganei, eu fumei, eu usei 3.500 tipos de droga. Deus não está aqui para apontar teu erro. Deus está aqui para que tu te ajoelhe e Ele te lave com seu bálsamo de cura. Derrame o seu amor sobre a sua vida e restaure a tua vida e transforme tudo em algo novo. Deus está tocando alguns corações. Pela misericórdia de Deus, essa batida do seu coração, cada batida é um motivo que Deus está nos dizendo: eu ainda aposto em ti. Cada batida, eu ainda aposto em ti. Tu já não confia mais em ti, eu ainda aposto em ti. Eu ainda cuido de ti. Eu ainda vou investir em ti. Eu ainda vou te usar. Eu ainda vou te transformar. Não entrega os pontos, meu irmão, minha irmã. Não foi para isso que Deus nos chamou, para entregar os pontos, não. Ele quer que nós sejamos guerreiros. Ele chama a nós a sua obra-prima, a obra da criação, a obra-prima da criação. E quando em Gênesis 1, Ele fez, e no sexto dia Ele olhou para o homem e a mulher, e Ele disse: é muito bom. Ele viu que era muito bom. Desde sempre Ele investe em mim, em você, em nós. Não deixe o inimigo te acusar, mas também não deixe o inimigo te puxar para trás e fazer com que você continue com algo que ainda atormenta, com algo que ainda envergonha o nome de Jesus. Por isso, nessa noite eu convido você a abrir seu coração, se colocar de pé e dizer para Deus: Jesus, eu entrego minha vida completamente a Ti. E aí eu abro uma porta de legalidade para que Deus possa trabalhar em mim. Quando eu confesso, quando eu digo, quando eu abro essa porta de legalidade para que Jesus entre na minha vida, faça morada e comece a trabalhar. Trabalhar pesado, trabalhar nos meus sentimentos, trabalhar no meu caráter. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Como era o caráter de Cristo? Quando nós saímos à rua, as pessoas nos olham como verdadeiros cristãos. Lá na igreja primitiva, aqueles que seguiam a Jesus, não foram eles que se deram o nome de cristãos, foram os outros que, vendo que os seguidores de Jesus faziam o que Jesus fazia, começaram a chamá-los de cristãos. Então nós temos que ir na rua, ir no colégio, ir no trabalho, ir na casa do vizinho, ir na casa dos nossos parentes e agir como Jesus agiria.